Olá, povo de Deus. Hoje, no Aprendendo com a Igreja, dando continuidade ao tema que foi falado no último vídeo, agora nós vamos entrar nos dons infusos, tintim por tintim, né, sobre eles. Nesse vídeo vai ser só sobre esses, né? A gente vai depois falando sobre os dons efusos, né, os dons carismáticos e os frutos do Espírito também. Mas aqui eu estou usando como referência uma apostila que a Renovação Carismática fez há alguns anos, que se chama Aprofundamento de Dons, que para quem é mais antigo aí, o Seminário de Dons, né, da Renovação Carismática, que vem logo após o Seminário de Vida. E dentro dessa explicação que já tem na formação da renovação, mas que a igreja sempre traz, né, sobre os dons, os frutos do Espírito, a ação do Espírito Santo em nós. É bom a gente conhecer o detalhe de cada dom, porque a partir disso a gente vai entendendo como que o Espírito Santo age dentro de nós e como que nós podemos colaborar com a ação do Espírito Santo, conhecendo melhor os dons que ele nos dá. A primeira coisa, nós precisamos entender que, como eu disse no outro vídeo, os dons infusos, que são os dons de santificação que nós recebemos no nosso batismo e nos são confirmados, renovados na confirmação, na crisma, se trata da ação do Espírito Santo dentro de nós. Né? Isso tem que ficar muito claro. Os dons não são coisas, os dons são modos de agir do Espírito Santo na alma da gente. Então, como que acontecem esses dons infusos, né? Os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Como que eles agem dentro de nós? São divididos, até para a gente entender melhor essa ação do Espírito Santo, em dons intelectuais, ou dons que atuam na inteligência, e dons sensitivos, quer dizer, ou dons que atuam na vontade. Então, intelectuais e sensitivos, ou seja, as duas faculdades da nossa alma, inteligência e vontade, elas são atingidas pelo Espírito Santo. E por isso são divididos os dons, 4 dons relacionados à inteligência e os outros 3 dons relacionados à vontade. Então vamos aos dons propriamente ditos, para a gente entender como que acontece essa ação do Espírito Santo em nós, que se inicia no batismo, mas que perdura, né, para sempre na nossa alma, mas que a gente vai deixando eles adormecerem. E aí, por isso é preciso, não somente na crisma, renová-los dentro de nós, mas todos os dias a gente pedir o Espírito Santo para que ele traga à tona esses dons para que nós nos santifiquemos. Então, o primeiro dom aqui apresentado é o dom da sabedoria. Sabedoria tem o mesmo radical da palavra sabor. Então, o que é o dom da sabedoria? É o sabor das coisas espirituais, o sabor, o anseio pelas coisas de Deus, que o Espírito Santo dá à nossa inteligência na medida que ele vem sobre nós a partir do batismo e todas as ocasiões. Então, esse gosto pelas coisas de Deus, quem dá é o Espírito Santo através do dom da sabedoria. Então nos dá um sabor espiritual, nos impulsiona a fazer o que é bom, nos dá um fervor na busca das coisas do alto. E aí as coisas do alto envolvem não só o próprio Deus em si, mas as coisas sagradas, a igreja. Então quando a gente tem aquele desejo de voltar para a igreja, né, a gente está afastado, aquele gosto por querer adentrar nas escrituras, na vida de oração, esse é o dom da sabedoria atuando em nós.
Então, o nos impulsionar para as práticas espirituais, renunciar ao mal, de certa forma é um conhecimento diferente do intelectual, porque no interior da nossa inteligência o Espírito Santo vai dando um norte, vai dando um conhecer de Deus, que vai cada vez mais nos impulsionando a aumentá-lo, né? Então esse é o dom da sabedoria, que não diz respeito, não tem nada a ver com a sabedoria do mundo, né? De conhecimento, de grandes livros e grandes coisas. É a ação do Espírito Santo que nos impulsiona para as coisas sagradas, que nos dá sabor. Até aqui dá o exemplo de Maria, que dotada do dom da sabedoria, acatou ali o plano de Deus, porque ela já vivia na busca da vontade de Deus. Então, o dom da sabedoria já atuava em Maria e por isso que ela acolheu o plano de Deus com tranquilidade. Depois o dom chamado dom da inteligência, né? Mas é chamado também de dom do entendimento. O que seria isso, né? É porque é bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente confunde um dom com o outro, a gente não sabe qual que é a diferença, então é importante entender isso. Estamos aqui no âmbito da inteligência. Primeiro alcançamos o ponto máximo da inteligência, que é a parte que motiva, né? Que direciona toda a ação da alma, que é essa parte mais alta da inteligência, que é acolhida pelo dom da sabedoria, que nós já explicamos. Então, o dom da inteligência, ele dá um exemplo aqui muito bom, que é quando Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús, lá em Lucas 24:45, e nesse trecho diz assim: Jesus abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Então esse compreender a Escritura, entender um pouco dos mistérios de Deus, esse é o dom do entendimento em nós. Se o dom da sabedoria nos dá o sabor, o gosto, o desejo pelas coisas de Deus, o dom da inteligência ele nos dá a capacidade de adentrar, de iluminar até a própria fé, né, a partir da ação do Espírito Santo nos mistérios de Deus. Então, um exemplo aqui muito claro que aqui nessa apostila traz é a fé na Eucaristia. Então, e não só na Eucaristia, nos sacramentos em si. Esse dom ele ilumina a nossa fé a ponto da gente ir entendendo, ir compreendendo um pouco dos mistérios de Deus. Aí ele até cita aqui o milagre de Lanciano, né, que é aquele padre que não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia, e Deus milagrosamente fez, no momento que ele celebrava a missa, o pão se tornar carne e o vinho se tornar literalmente sangue, né? E aí, só que aí eles colocam aqui que eu achei interessante, né? Pelo dom do entendimento, o Espírito Santo nos faz aceitar as verdades divinas sem que seja necessário um milagre para produzir prova. Então, esse é o dom que Tomé precisava, que diz respeito exatamente a essa acolhida, essa compreensão dos mistérios de Deus. O mistério de Deus é um mistério, ou seja, é uma coisa maior do que a capacidade de nós entendermos. Mas nós podemos aprofundar, nós podemos adentrar os mistérios de Deus, e esse dom é quem nos dá essa capacidade de entrar nesses mistérios e acolhê-los. Está vendo que tem uma grande diferença entre a inteligência e a sabedoria? Depois vem o dom chamado dom do conselho, que também é chamado de prudência, né? Mas é melhor chamar de conselho, porque às vezes confunde a prudência com a virtude da prudência, que é um pouquinho diferente, né? Mas o que é o dom do conselho? Às vezes também confundem esse dom com a capacidade de você aconselhar outra pessoa. E não é isso. O que é o dom do conselho? Literalmente receber o conselho de Deus, né? Nós precisamos ser aconselhados por Deus.
E Deus fala constantemente na nossa alma. Então é através desse dom que nós escutamos a voz de Deus. Então é a partir do dom do conselho que nós discernimos a vontade de Deus, identificamos o certo e o errado. O dom do conselho está ligado à parte da alma, da inteligência que diz respeito à consciência, onde nós escutamos a voz de Deus. Então, a partir do dom do conselho, a gente identifica o que convém dizer, o que convém fazer nas diversas circunstâncias da vida. E como a gente sabe, através desse dom que nós escutamos a voz de Deus, seja para nos alertar sobre algo errado, seja para nos dar uma direção, esse dom nos dá uma certa segurança, né? De saber que o Senhor sempre fala conosco. Então, essa é a grande graça relacionada ao dom do conselho. Então, tá vendo as diferenças, né? Sabedoria, o gosto das coisas de Deus. A inteligência, o penetrar os mistérios de Deus e acolhê-los, né? A capacidade de adentrar os mistérios de Deus. Tudo isso é a ação do Espírito Santo na inteligência. O dom do conselho, a escuta da voz de Deus lá na minha consciência, me ajudando a discernir o bem e o mal, a me orientar, né? E o quarto dom relacionado à inteligência é o dom chamado dom de ciência ou de conhecimento. Aí, mas parece com inteligência ou sabedoria? Não. O dom da ciência permite ao homem perceber e sentir, através da criação de Deus e dos acontecimentos do dia a dia, a presença e a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Se o dom da inteligência diz respeito a penetrar os mistérios de Deus e a partir dali ter a fé iluminada, a ciência, o dom da ciência aqui, diz respeito ao entrar não mais nos mistérios de Deus, mas entrar na criação, nas criaturas e perceber Deus como Criador e maior do que todas essas coisas. Então é o louvor das criaturas. É olhar para o sol, é lembrar de São Francisco de Assis, né? O irmão Sol, irmã Lua, é identificar na criação tudo como dom de Deus. E isso é dom do Espírito Santo. Com a nossa capacidade humana, simplesmente a gente não consegue fazer essa ligação de vislumbrar a criação e louvar a Deus por isso. Então, esse dom faz com que a gente louve ao Senhor e escape daquilo que é a tentação. O que a tentação faz com a gente? Né? A ação do mal para nos livrar, para nos tirar de Deus. É a tentativa de fazer com que a gente se fascine com as criaturas, com o prazer, com as coisas deste mundo e se apegue a elas. Então é isso que o pecado vai fazendo com a gente. O dom da ciência ele faz exatamente o contrário. É a gente olhar para as criaturas, olhar para essas coisas deste mundo e louvar a Deus e me elevar a partir do conhecimento das coisas criadas por Deus. Então é ver a glória de Deus nas coisas criadas. Tá vendo que tem muita diferença entre os dons? E às vezes pelo fato de a gente não adquirir o conhecimento, a gente vai bagunçando tudo. Então, esses 4 dons é o Espírito Santo agindo nas diversas dimensões da nossa alma, mas principalmente aqui nesse caso, na inteligência. A sabedoria me dando o sabor e o anseio pelas coisas de Deus, a inteligência que vai me adentrando, me dando visão espiritual a partir dos mistérios de Deus, o dom do conselho que é a escuta espiritual da voz de Deus na minha consciência, me ajudando a discernir o certo e errado, o conselho de Deus, e o dom da ciência, que é o olhar, a visão espiritual, não mais nos mistérios de Deus, mas nas criaturas e nas coisas deste mundo. Tá vendo que, se você for parar para lembrar das ocasiões que você se encontrou com Deus,
que o Senhor te transformou, os momentos de conversão da sua vida, todos esses momentos você vai ver que esses dons foram ativados. Você pode ter depois deixado eles dormirem, né? Mas esses dons foram ativados, porque nos direcionam a Deus. E aí nós vamos para a segunda parte, que são os dons relacionados à vontade. Então, os 4 primeiros eles foram relacionados à inteligência. E agora, como que o Espírito Santo dentro da nossa alma age na dimensão da vontade. Então, o primeiro dom é o dom da fortaleza, ou chamado também dom da coragem, né? Mas é mais conhecido mesmo como dom da fortaleza. Que é a força de Deus dentro de mim que me dá a capacidade de enfrentar e de superar as dificuldades da vida. As doenças, as enfermidades, a prisão, a perseguição. Por isso que o dom da fortaleza a gente já liga direto à questão dos mártires. Os mártires foram homens que tinham o dom da fortaleza. Porque o dom da fortaleza não diz respeito àquele que é invulnerável, ou aquele que é forte. Não. Diz respeito àquele que sustenta, que persevera até o fim. Mesmo que hajam quedas, mesmo que hajam fraquezas, ele levanta e persevera. Então, o dom da fortaleza é a ação do Espírito Santo na nossa vontade, fazendo com que ela não fique tão enfraquecida como ela permanece quando estamos em pecado. Então, a ação do Espírito Santo dentro da nossa vontade nos dá a graça, a capacidade de suportar e superar as dificuldades, tribulações, as tentações. Jesus mostra o dom da fortaleza quando ele vence as tentações do demônio lá no deserto. Então ali é o Espírito Santo atuando na vontade. Desde os momentos de atos heróicos, né? Por exemplo, alguém que vai e se esforça para salvar a vida de outra pessoa. Isso é uma ação do Espírito Santo, o dom da fortaleza. Mas também e principalmente nos atos pequenos do dia a dia. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que era uma luta muito grande, às vezes lá no convento, uma irmã que toda vez que ia lavar a louça com ela, ficava jogando água nela. Então, é uma coisa que aparentemente muito besta, muito simples, mas que para ela era feria muito profundamente ela aquilo, e ela precisou muito do dom da fortaleza para que ela transformasse aquela atitude, seja proposital ou não, de atrapalhar ela, né? Em amor. Então ela começou a amar mais aquela irmã, né? Que atazanava a vida dela, né? Então, o dom da fortaleza ele faz essa mudança não só naquilo que a gente entende como coisas grandiosas, mas nas coisas pequenas do dia a dia. Então é a firmeza de Deus em nós, né? De permanecer fiel diante das tentações. Beleza? Esse aí é mais tranquilo de entender, né? Esse aqui que muita gente bagunça, que é o dom do temor de Deus. Ele é o fundamento de todos os dons de santificação, é o temor de Deus. Tanto é que vai dizer em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a base de tudo, da sabedoria e dos outros dons, é o temor de Deus. Só que a gente entende errado, porque o temor sozinho, a palavra temor, ela é sinônimo de medo. Beleza. Mas quando se diz temor de Deus ou temor do Senhor, não tem nada a ver com medo. Tem a ver com o devido respeito e veneração que nós temos diante de Deus, que é amor e que cuida de nós. Então o temor de Deus tem muito mais relação com o nosso desejo e vontade de não ferir o amor de Deus, de não perder essa grande graça na minha vida.
Então o temor de Deus tem muito mais a ver com o amor do que com o medo. Porque o medo, se a gente considerasse como medo de Deus, a gente não teria amor, ou a gente não reconheceria o amor de Deus. Por isso que não é medo, é a reverência diante da tamanha misericórdia e humildade desse Deus que vem me amar sem eu conseguir corresponder, sem eu estar fazendo certo. Ele me ama e cuida de mim mesmo assim, então eu não posso perder isso. Por isso que a ação do Espírito Santo na minha vontade, no que diz respeito ao temor de Deus, é a base, porque se eu tenho essa consciência do amor de Deus, todos os outros dons vão me orientar. Porque se eu não tenho o mínimo respeito por Deus, se eu não tenho o mínimo desejo, assim, anseio de não ofendê-lo, não adianta todos os outros dons que a gente viu. Não tem o mínimo sentido ter sabor pelas coisas de Deus se eu não respeito a Deus. Tá vendo? Ele é o fundamento, ele é a base. Aquilo que nos dá confiança, porque a gente sabe que Deus sempre perdoa, Ele sempre cuida, Ele sempre vem em nosso auxílio. Por isso que esse dom nos impulsiona para o arrependimento, para a conversão. Então esse dom é aquele que nos empurra para a conversão. Para entender a diferença entre a inteligência e a vontade na nossa alma, a inteligência ela vai dando vamos dizer assim, a matéria-prima para ser trabalhada. E a vontade é aquela que impulsiona, vai fazer aquilo que a inteligência já mostrou. Então, e o temor de Deus é aquele que vai impulsionar para conversão, para fazer a vontade de Deus, para a coerência. Então, o temor de Deus nos dá confiança e segurança no Senhor. E aqui a gente lembra também dos muitos santos que falam da chamada santa covardia. O temor de Deus nos impulsiona a fugir das ocasiões de pecado. Essa é a santa covardia. O temor de Deus nos leva a não considerarmos que nós somos fortes contra a tentação. Eu sou forte, eu vou passar por isso. Pensou isso, já caiu, já deu ruim já. Então o temor de Deus me faz perceber, eu sou fraco, eu não posso perder o amor que Deus tem por mim, então eu vou fugir. E fuga da ocasião de pecado. E aí nós vamos para o último dom, que é o chamado dom da piedade, né? Que às vezes a gente entende errado, dizendo que é dó, né? Tem dó de alguém, né, de uma situação triste, então eu tenho o dom da piedade. Não, tem nada a ver. O dom da piedade é o dom da intimidade com Deus, é o dom da capacidade de, como é a vontade, né, de me impulsionar para amar a Deus e aos irmãos. Então esse dom me impulsiona para o verdadeiro sentido da nossa vida, que é amar a Deus e amar aos irmãos. Então é um fogo de amor que o Espírito Santo causa dentro do coração da gente, nos impulsionando a amar, a perdoar as pessoas, a reconciliar. Então quando você vai lá naquele momento de oração e sente o coração queimando, te impulsionando a reconciliar com alguém que você teve alguma desavença, é o dom da piedade atua. Nos dá a condição de perdoar, de nos compadecermos, de doarmos mais aos nossos irmãos do que eles podem merecer, segundo os nossos critérios. Então, por isso que a gente confunde também com a questão da solidariedade, né? Tem a ver, mas é muito mais uma atitude interior de impulsão para amar ao próximo e a Deus. Então, deu para entender, né? As dimensões da ação do Espírito Santo dentro de mim, dentro de cada um de nós. Então, talvez para ficar mais claro, o dom da inteligência a gente associa ao cérebro. O dom da inteligência, perdão. A capacidade, a faculdade da alma, da inteligência a gente associa ao cérebro, e a faculdade da alma, da vontade a gente associa ao coração.
Então, é como o Espírito Santo vindo a partir do batismo, a partir dos nossos momentos de oração, a partir da confirmação, na crisma, ele vem na nossa inteligência e vem na nossa vontade. E essa atuação do Espírito Santo dentro da nossa inteligência e da nossa vontade nos santifica. E essa santificação são esses 7 dons que vão nos direcionando para buscar as coisas de Deus, compreender, aprofundar a partir da escuta da voz de Deus e ler a realidade e os mistérios de Deus com os olhos de Deus. E a partir desse entendimento nos impulsiona para amar a Deus e aos irmãos e permanecer firme naquilo que a nossa inteligência acolheu, que é o querer de Deus. Então é assim que o Espírito Santo atua dentro da nossa alma, a partir dos dons infusos, que são chamados dons de santificação. Depois nós vamos entender a diferença e também como que são os dons de santificação, ou os dons efusos, né? Os dons chamados carismáticos. Mas aí não confundamos, estes são os da santificação pessoal. Não, esses dons não é para ajudar os outros, não. Por mais que nos impulsiona, no final das contas, para o amor a Deus e amor ao próximo, mas inicialmente eles são para a santificação pessoal. Isso tem que ficar claro. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e faça com que vocês possam, a partir da intimidade com o Espírito Santo, pedir que cada um destes dons possa ser ativado dentro de cada um de vocês, para que, uma vez esse dom sendo elevado de novo à tona, nós possamos cada dia mais ser santificados pelo Espírito Santo em nós. Então, que essa bênção possa ser esse selo de Deus na sua vida para uma nova santificação com o Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.